nosso amigo Espírito Santo. E essa canção diz assim: com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ele está te ouvindo. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. O poder dele pode se manifestar em nós. Ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ele está neste lugar. Ele é a esperança que nós precisamos nessa noite. Ele é o refrigério para nossa alma. Ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Jesus, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não permaneces fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Se Ele tem sido fiel com você, eu quero pedir para que você aplauda Ele. Glória a Deus, Ele é fiel. Deixa eu parar de cantar, senão a gente fica aqui a noite toda. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 26. Hoje eu venho com muita alegria aqui conhecer esse rebanho do Senhor. O pastor Everton e a missionária eu já tenho conhecido já há algum tempo, e eu tenho sempre visto os posts dos cultos. Eu falei, Deus vai preparar da gente estar junto. E o Senhor preparou, aleluia. Então eu quero convidar você para nós lermos. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada a partir do versículo 2, Gênesis 26, a partir do versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. O juramento foi esse, o verso 4. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele lhe disse: minha irmã. Ele tinha medo de dizer minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Somente até que a leitura, depois a gente lê mais. Aqui a história você conhece bem, mas eu vou tocar em alguns pontos com você bem rápido. O cenário é de caos. Veio uma fome sobre a terra. Irmãos, geralmente nós costumamos sair do nosso lugar, nos mover, quando o cenário é de caos. Dificilmente você vê alguém, eu falava isso com o pastor Everton, quando nós estamos bem, estamos seguros, quando a nossa conta está cheia, quando nós temos tudo o que nós almejamos, a tendência é que a gente entre em um lugar de conforto, um lugar cômodo a nós. É comum, eu conheço muitas pessoas nessa cidade que têm recursos, e elas não conseguem tirar uma quinta-feira para se reunir com um povo para adorar a Deus, porque eles têm muito, eles não precisam mais de Deus, eles não precisam agradecer a Deus. Mas é muito comum também que essas mesmas
mesmas pessoas são pessoas que eu encontro pedindo: pastor, me faz uma visita, porque o médico me disse é câncer, porque o médico disse não tem mais jeito, então vem orar por mim, porque parece que as pessoas precisam do dia mau, do dia da adversidade para se chegar a Deus. Mas nessa noite eu quero te convidar a ser sábio. A hora que o dia mau chegou na vida de Isaac, o que Deus fez? Falou com ele: Isaac, se prepara, porque você precisa ir para um lugar, e vai para este lugar. Não vai para onde você quer, vai para onde eu estou mandando. Ah, irmãos, pensa no desafio que é. Sabe por quê? Porque nós somos muito sábios. A gente sabe demais das coisas. Irmãos, dia após dia, eu estou na igreja desde que eu nasci. Eu costumo dizer que eu só não nasci no berço evangélico porque a minha família era muito pobre, então eu nasci no berço que deu. Mas eu sou neto de pastor, filho de pastor, estou dentro da igreja desde pequeno. Com 6 anos de idade, eu já estava expulsando demônio na igreja. Eu e os meus irmãos, a gente, em vez de brincar de luta, de guerra, de qualquer coisa, pastor, a gente colocava a mãozinha na orelha aqui e começava a queimar ele, Jesus, queima ele. A gente passava a nossa brincadeira queimando o diabo, a brincadeira toda, irmãos. Eu acho que a hora que o diabo via que a gente ia brincar, ele já entrava em desespero, porque o negócio era intenso. Mas sabe qual que é o nosso maior desafio na vida? É de obedecer a Deus quando a gente acha que sabe a resposta. Porque ele sabia, Isaac sabia, que o melhor lugar da terra para ir naquele momento se chamava Egito. Ele sabia que o Egito era o lugar com maior provisão na terra. Mas deixa eu te contar uma coisa: para quem obedece a Deus, a provisão não está na terra, a provisão está no Senhor, a provisão está na obediência. E porque esse homem decidiu obedecer a Deus, Deus foi fiel a ele. Deixa eu pegar um pouquinho da... Então se prepara para obedecer. Egito não é lugar para crente. Egito não é lugar que os nossos olhos se enchem. Não, Deus tem um lugar para nós, ainda que esse lugar não pareça bonito, ainda que esse lugar não pareça agradável. Foi como nós conversamos: Deus tem uma glória para esta casa que é maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Isaac levanta o seu acampamento, chega em Gerar, e a primeira coisa que ele faz em Gerar é pecar. A primeira coisa que ele faz é contar uma mentira. A primeira coisa que ele faz é tentar dar um jeitinho, porque às vezes, irmãos, nós obedecemos a Deus com insegurança. Nessa noite, Deus me convida e te convida a obedecê-lo com confiança. Pastor, mas se eu obedecer eu vou perder. Obedece. Pastor, mas se eu obedecer vai doer na minha carne. Obedeça. Pastor, mas se eu falar agora, no caso de Isaac, se eu falar que é minha esposa, vão roubá-la. Ei, o Deus que te mandou não vai permitir isso. Abimeleque é um homem que já havia tomado a mãe de Isaac como esposa. Já tinha acontecido a mesma história, e parecia que havia um ciclo de maldição que estava se repetindo na vida do pai e na vida do filho. Ei, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja nessa noite. Toda maldição que vem de pai para filho, de mãe para filho, está quebrada nessa noite em nome de Jesus. Hoje o diabo perde autoridade na vida de muitas pessoas neste lugar, e correntes são destruídas. Elas não são quebradas, elas são destruídas. Não vai haver mais possibilidade de reconstruir estes vínculos. Deus está levando este povo a um lugar de libertação. Isaac então faz um acordo, e ele começa a semear. Ele não pede o melhor lugar, pastor. Ele não pede uma casa no condomínio fechado. Ele simplesmente quer um lugar para semear. O verso 12 diz assim, Gênesis 26, o verso 12. Aquele relógio ali está certo, né? Tá bom, eu vou por ele. Ele está me ajudando então. Isaac semeou naquela terra. No mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava.
Irmãos, agora presta atenção, olha a loucura desse texto. Para mim, desse texto, pastor, é um dos textos mais contraditórios da Bíblia, se dá para chamar assim. Ele sai da terra que Deus havia dado ao seu pai por causa da fome. E ele vai para Gerar, porque a terra está vivendo um caos. A terra está seca. E a hora que ele planta, depois da obediência a Deus, tudo que ele planta multiplica no nível máximo, frutifica no nível máximo. Irmãos, eu sei que é um desafio, porque eu fui muito enganado pela teologia da prosperidade. Eu fui muito enganado. Eu não vou perguntar quem foi enganado, porque eu acho que a maioria de nós aqui foi. E quem não foi, uma hora vai ver um vídeo na internet e vai cair nesse engano. Essa coisa do dá para Deus que Deus te devolve 100 vezes mais. Essa coisa toda, não. Ama a Deus, ame a Deus, ame. O único motivo de você entregar a sua vida é porque você o ama. Se você quer fazer qualquer outra coisa que não seja por amor a Deus, para. Porque Deus não é negociador. Ele é soberano. Ele nunca perdeu. Ele não precisa de nada. Ele não tem nenhuma carência na alma dele. Ele não tem alma. Ele é Deus. Ele é tudo. Mas quando ele enxerga alguém que tem o coração quebrantado, quando ele enxerga alguém que está disposto a obedecer, as sementes que caem na terra seca serão frutíferas para a glória de Deus. Então nessa noite eu quero te provocar a obedecer a Deus em níveis mais profundos, porque as sementes que ele coloca na sua mão serão frutíferas. A Bíblia diz que ele enriquece. Sabe, eu sei que o alvo da nossa vida não é enriquecer. O alvo de Isaac, pastor, não foi enriquecer. O alvo de Isaac foi permanecer vivo. Ele não foi para Gerar, para construir uma mansão. Ele foi apenas para não morrer. Mas Deus está pegando nessa noite pessoas que só querem preservar a sua vida, e Ele quer dar a elas um lugar de prosperidade espiritual. A Bíblia diz que ele tinha ovelhas, bois, servos, de maneira que os filisteus começaram a ter inveja dele. E eles fazem o quê? Entulham seus poços. Agora você imagina, num momento em que não se tinha água encanada, um momento em que não tinha como ligar e o motoqueiro trazer o galão de água, não tinha como resolver isso, não tinha como pegar o carro e ir atrás de água em algum lugar. Um poço de água era tudo para alguém sobreviver. Toda a riqueza de Isaac para se manter dependia dos poços. Poços esses que inclusive o seu pai havia cavado. E os poços são entulhados. O verso 15 diz assim: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Mas não só isso, olha o que diz o verso 16. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Irmãos, coisa terrível é você fazer um acordo, é você ter uma aliança, e essa aliança ser quebrada porque Deus te fez prosperar. As pessoas olharem para você e dizer assim: olha, não é possível, você está tocando muito bem teclado, para de tocar, vai tocar em outro lugar, porque aqui você está tocando muito bem. Sabe, isso é loucura. Nós estamos como igreja, como corpo de Cristo, procurando que Deus nos aperfeiçoe. Mas aqui parece que as pessoas, ao invés de se alegrarem com o que Deus estava fazendo naquela região, porque Isaac estava gerando empregos, Isaac estava abençoando um lugar, eles olham para aquele homem de Deus e dizem assim: não queremos você aqui, você ficou bom demais, agora nós estamos com medo de você, porque há muita unção, há muita graça sobre a sua vida. Isaac tinha tudo, mas tudo, irmão, para juntar o seu
número de servos, que agora eram muitos, e fazer exatamente o que o seu pai fez diante de Sodoma e Gomorra, diante dos 5 reis. Abraão, num período muito anterior a esse, vai enfrentar uma guerra contra 5 reis, e ele vence os 5 reis. Isaac tinha tudo, pastor, para dizer: agora é a hora que eu vou fazer esses filisteus calarem a boca. Agora eu vou mostrar para eles o poder que há em Deus. Mas sabe o que ele faz? Ele sai dali e vai se acampar em outro lugar. A Bíblia diz assim no verso 17: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. O verso 18: Isaac tornou a abrir poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai tinha lhes dado. Verso 19: os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Então ele sai, vai para outro lugar e cava poços. E o que acontece? Acha água. Irmãos, podem tentar parar o povo de Deus, podem tentar tirar sua alegria, podem tentar roubar a tua fé, mas quando Deus diz vai, você pode tentar cavar poço no meio do deserto, vai achar água. Você pode tentar cavar poço no meio da rocha, vai achar água. Não importa onde você colocar os seus pés, as fontes das águas vão te procurar. Você vai ser encontrado pelas fontes das águas. E quando eles terminam de achar água, o verso 20 diz assim: os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então aqui eu quero falar rapidinho com você dos conflitos dos poços, porque isso acontece na vida de toda pessoa que teme a Deus. Deus vai te trazer para perto dele, você vai começar a refletir a glória de Deus, você vai começar a ser abençoado por Deus, você vai começar a ter alegria, e às vezes você vai ajudar pessoas não porque você tem recurso, mas porque você tem generosidade. Você já viu isso? A pessoa que não tem recurso, eu contava isso hoje para o pastor Everton quando a gente conversava. Meu pai não tinha recurso, meu pai não ganhava salário da igreja, nada disso. E um dia, não só um dia, mas algumas vezes na minha vida, alguém chegou lá e pastor, estou com fome, pastor, não tem nada para comer em casa. Meu pai olhava e via que nós também não tínhamos nada para comer em casa. Então ele pegava um saco de arroz, dividia na metade numa sacolinha de mercado, deixava para nós, e a outra metade ele dava para alguém. E você fala: mas o que é isso? Generosidade. Aleluia. Nós não precisamos de recursos para ser generosos, nós precisamos de coração. Aleluia. Teve um dia que a minha mãe acordou pela manhã para ir para a consagração, e ela abriu o armário, não tinha nem fubá para fazer uma papinha para a gente, não tinha nada. E ela olhou e falou: meu Deus, como é que eu vou dar de comer para os meus filhos? E ela pegou e foi andando. Nós congregávamos mais ou menos a uns 3, 4 quilômetros de casa, e naquela época não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada disso, então a gente tinha que ir andando. E minha mãe não nos acordou, porque ela ficou com medo da gente pedir alguma coisa para comer, e ela não tinha para dar. E ela saiu, e chegando na igreja, ela ajoelhou e começou a orar. E Deus levantou uma serva dele e disse assim: olha, ei, minha serva, não se preocupe, só não pergunte como nem de onde, porque sou eu, o Senhor, que estou fazendo. Só isso. E minha mãe ficou feliz, pastor. Ela chorou, ela se alegrou. E a hora que ela saiu para ir da igreja para casa, ela falou: Jesus, tudo bem, a palavra foi uma bênção, mas os meus filhos não têm nada para comer. O que eu vou fazer? O que eu vou dar para eles comer agora que eu chegar em casa? E a minha mãe entrou em casa, e ela ouviu um barulho. A gente estava agitado, a gente estava animado. E ela falou: o que está acontecendo aqui? Quando ela entrou, irmãos, fora de brincadeira, tinha compra para 6 meses em cima da mesa. E ela olhou para a gente, a primeira coisa que ela fez, eu lembro da cara de susto dela, ela falou assim: de onde veio isso? E o Senhor já tinha falado, não adianta perguntar de onde.
Depois de quase 20 anos, ela descobriu o que aconteceu. O tio dela fazia entrega para mercados e um homem fez uma compra muito grande e falou assim, olha, ligou pro tio da minha mãe e falou assim, pensando bem, eu não quero mais nada disso não. Se tiver alguém que está precisando, dá para essa pessoa, porque eu não quero mais. Ele falou, mas é muita coisa. Ele falou, não tem problema, pega para você, dá para alguém, faz o que você quiser. E ele estava bem perto da casa da minha mãe na hora, ele falou, ué, minha sobrinha. Quando ele chegou lá na casa, ele bateu, nós estávamos dormindo. Só que a minha mãe saiu tão desesperada, tão angustiada, que ela deixou o portão encostado. A porta encostada, então ele abriu o portão, abriu. Ele foi subir nas coisas, a porta estava aberta, ele deixou tudo em cima da mesa e foi embora. Deus pode fazer uma pessoa fazer uma compra de 6 meses e dizer, eu não quero mais, dá para alguém. Ele cuida das nossas necessidades. Eu poderia passar que o tempo não me ajuda, mais 1 hora aqui te contando o quanto Jesus socorre o seu povo, o quanto as fontes das águas ainda estão disponíveis para aqueles que são fiéis. Glória a Deus, aleluia, 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 grande Deus, aleluia, aleluia. Ezequiel é um poço complicado, porque é um poço que os pastores estão brigando com os pastores. É o poço que as pessoas estão olhando e dizendo, essa água é minha, não é de Deus. Deus não fez isso, quem fez fui eu. São as obras das minhas mãos, irmão, presta atenção. Não existe mão humana que garanta nada a ninguém. Nós não conseguimos acrescentar um côvado na nossa história. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós padecemos agora. Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que dá vida e Ele é o Deus que tira a vida. O verso 21 diz assim, então cavaram outro poço. Isaac não estava disposto a brigar, ele estava disposto a obedecer. Qual que é o tipo de cristão que você é hoje? Aquele que briga ou aquele que obedece? Eu posso confessar um pecado aqui, pastor? Você já ora por mim, eu já recebo o perdão. Às vezes eu sou daquele que briga. E toda vez que eu faço isso eu perco. Às vezes eu sou daquele que quer ter razão. E todas as vezes que eu quero ter razão, Jesus me ensina, ei Paulo, confia em mim, confia na minha justiça, confia no meu juízo. Nessa noite você pode confiar no Senhor. Ele não falha, Ele não muda. Então cavaram outro poço no verso 21. E também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Há um conflito entre o povo, há um conflito entre pastores. E o verso 22 diz assim, partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós. Vamos prosperar nessa terra. Obrigado. Esse parece o poço mais especial. Deus abençoe, viu? O poço que Deus diz, agora acabou a briga. Irmãos, eu tenho orado tanto para o Reobote chegar na minha vida. Ora também, o Reobote é maravilhoso. É o lugar onde Deus diz, chegou a hora de ter paz. Chegou a hora de prosperar na minha presença. A gente confunde prosperar com ter carro melhor, casa melhor, e Deus pode fazer tudo isso porque Ele é dono do ouro e da prata, amém? Mas a maior prosperidade que um cristão pode ter é intimidade com Deus, é discernimento, é Deus falar e você ouvir. O povo dele andou 40 anos no deserto, não faltou roupa, não faltou comida, não faltou casa, porque Ele cuida de tudo. 40 anos de um deserto, você que tem casa própria, você que tem endereço fixo, você acha que Ele não vai cuidar de você? Está tudo bem, Ele cuida. Chega uma hora, irmãos, que os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, eles precisam ver que a nossa fé prosperou, que a nossa perseverança valeu a pena. Então eles começam a desistir. E as pessoas que estavam sendo usadas pelo inimigo começam a dizer, pastor, o que aconteceu?
O que foi? Como é que você fez para ficar feliz no meio dessa adversidade toda? Como é que foi que você conseguiu lidar com toda essa tribulação, com toda essa perseguição? Como foi que Deus fez na sua vida? Porque eu preciso disso. Você começa a ser luz em um mundo de trevas. Mas existe o último poço, eu quero falar dele para encerrarmos. Verso 23. Dali, Isaque foi para Berseba. Verso 24. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Aleluia. Obrigado. Sabe qual que é a diferença do Reobote para o Berseba? O Reobote é Deus dizendo: agora vocês vão prosperar, acabou a perseguição. É um tempo de refrigério. Mas, irmão, para aquele que conhece o último poço agora, ele não quer saber do Reobote, porque o Berseba é um poço diferente de todos. O Berseba é um poço maravilhoso. O Berseba é o poço do encontro com Deus. O Berseba é o poço onde Deus se revela e diz: ei, a minha promessa não morreu, os meus planos não morreram, aquilo que eu disse que vai acontecer, porque eu continuo sendo o mesmo Deus que prometeu lá atrás e cumpriu, e que está prometendo agora e vai cumprir. Glória a Deus. A primeira coisa que Deus diz quando encontra Isaque, e eu quero me apropriar disso junto com você nessa noite, é: não tenha medo. Não tenha medo. Imagine um homem que chegou na cidade e a primeira coisa que ele demonstrou foi medo. Vocês lembram disso? A primeira coisa que Isaque faz ao entrar em Gerar é mentir, porque estava com medo. Depois tentam tomar o seu poço e ele deixa o poço. Ele decide não brigar. Ele está ali acuado, e de repente ele descobre um poço onde a presença de Deus habita. E Deus diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Mas não é porque você está rico. Não tenha medo não é porque você está com saúde. Não tenha medo, porque eu, Senhor, estou com você. Deus é a nossa direção. Deus é a nossa bússola. Ele está com você, então não tema. Não tema. Ele está dizendo: eu tenho um tempo para abençoar a sua descendência. Irmão, tem coisa melhor para um pai, para uma mãe, do que ouvir Deus dizendo: os seus filhos estão guardados na minha presença. Eu tenho um plano para você, mas eu tenho um plano para o seu filho. Eu tenho um plano para você, mas a sua filha vai rasgar o coração na minha presença. Ah, irmãos, tem dias que eu estou lá na igreja. Lá a gente tem um ministério de dança, que as crianças, as adolescentes servem ao Senhor. E minhas duas filhas, eu tenho uma filha de 10 anos e outra de 7. As duas participam desse ministério. E às vezes eu estou ali tocando, cantando, a minha esposa cantando comigo. E quando eu olho as duas dançando para Jesus. Ah, irmãos, que alegria. Eu tive alegria no ano passado de batizar a minha filha mais velha. E ela estava tão convicta: pai, eu quero me batizar, eu preciso me batizar. Eu falava: mas por quê? Ela falava: porque Jesus é o Senhor da minha vida. Ah, irmãos, eu queria resistir, dizendo: não, mas você é muito nova. Mas ela falava: pai, mas Jesus é o Senhor da minha vida para sempre, isso nunca vai mudar. Eu falava: então você vai batizar, filha. Irmãos, não tem nada melhor para um pai, para uma mãe, do que ver o filho se rendendo na presença do Senhor. E Deus está dizendo para Isaque: ei, Isaque, eu vou abençoar a sua descendência. Eu vou abençoar, eu vou dar continuidade à sua descendência. Ah, meu Deus.
Essa noite, sabe, eu quero encerrar. Mas eu queria fazer uma oração com você. Queria pedir ao irmão teclado, se você puder vir aqui, irmão, me ajudar agora, fazer um fundinho musical para... A gente costuma chamar isso de manteiguinha no pão, né, irmão? Comer pão é gostoso, mas com a manteiguinha é tão bom, né? Então passa uma manteiguinha no pão aí que eu quero orar com você, porque o Senhor quer nos levar a esse lugar. Irmão, não se preocupe se você está no primeiro estágio do poço, onde o povo está brigando. Se você está no segundo estágio do poço, onde os pastores estão brigando. Não se preocupe. Deus está dizendo, não tenha medo. Se você está no poço do Rehobote, que está em paz, está tranquilo, acabou a tribulação, Deus ainda tem mais para você. Sabe, é muito comum que as pessoas cheguem no Rehobote e elas param. Falam, uau, cheguei no lugar perfeito, o lugar do sossego. Mas existe um lugar mais profundo. Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem que é esse lugar mais profundo? Então, feche os seus olhos agora, se você puder ficar de pé. Sabe, o Espírito Santo de Deus se move aqui. Eu estou desde sexta-feira com uma infecção de ouvido. E por conta, eu preguei domingo à base de remédios. Ontem nem consegui ir para a igreja de tanta dor, meu ouvido latejava muito. Hoje, quando o pastor me fez o convite, eu me organizei para estar. E ele falou, consegue pregar? Eu falei, olha, eu quero servir, se você entende, eu vou pregar. Ele falou, mas a dor passou? Eu falei, ainda estou com um pouquinho de dor. Eu falei, mas quem sabe não é isso que eu preciso? Está lá para Deus me curar lá enquanto eu prego. Enquanto nós orávamos aqui de joelhos, meu ouvido começou a estralar. Eu estou sem dor nenhuma. Eu cheguei aqui com dor, estou saindo sem dor. Porque Deus opera milagre. Agora, se eu sou uma prova do milagre de Deus, você também pode ser, não pode? Então vamos orar agora. Para você que está enfrentando adversidades, você que está enfrentando enfermidades, eu quero orar por você agora. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que conhece o oculto, o profundo e o escondido. O Senhor é aquele que abre portas e ninguém consegue fechá-las. Mas o Senhor também é aquele que fecha portas que ninguém consegue abrir. O Senhor é soberano e é diante da tua majestade e soberania, diante do poder do Santo Espírito de Deus, aquele que o apóstolo Paulo confessa que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, e que esse mesmo poder se manifesta hoje aqui em nós. É ao Senhor que nós invocamos neste lugar. O Senhor é poderoso para fazer a morte voltar à vida. O Senhor é o único homem na terra que venceu a morte, diante da qual nós podemos declarar à morte: aonde está a sua vitória? Tragada foi a morte, porque o Senhor vive. Senhor, e é diante dessa fé e dessa autoridade, da convicção daquilo que o Senhor fez no meu corpo físico, enquanto eu estava ajoelhado aqui orando, com a certeza, Jesus, de que esse povo é teu, esse povo é escolhido do Senhor. O Senhor separou este povo, e que nessa noite nós estamos em plena comunhão. Eu oro repreendendo, Jesus, todos os ciclos malignos dos poços. Que o Ezeque, Sitna, que os poços de conflito, que os poços de confusão cessem agora em nome de Jesus, porque as fontes das águas, elas vêm para a glória de Deus, para revelar que tem um Deus que tem cuidado de nós.
Por isso nessa noite nós oramos contra demônios neste lugar, repreendendo-os em nome de Jesus e declarando: saiam agora. Espíritos de maledicência, espíritos que têm provocado conflitos dentro daquela casa, saiam agora em nome de Jesus. Nós declaramos uma noite de libertação, Senhor, sobre aqueles que estão no Rehobote, que estão tranquilos, em paz. Jesus, abre os olhos deles. Senhor, quantas vezes nós paramos e ficamos confortáveis, mas servir ao Senhor é um grande privilégio que exige tudo de nós. Nos ajuda a abrir mão do Rehobote nessa noite, para que possamos correr em direção ao Berseba, ao lugar do encontro com Cristo, ao lugar onde o Senhor se revela, o lugar onde a Tua promessa desce sobre a nossa cabeça e alcança a nossa descendência. Nós queremos ter comunhão contigo, Jesus. Por isso nessa noite, cura o nosso corpo físico, cura as nossas emoções e nos prepara, Jesus, nos prepara para viver um tempo de Rehobote, de encontro com o Senhor, de comunhão plena com o Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Paulo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos?